O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, queridos peregrinos, irmãos que nos acompanham aí de casa, pelo sistema Canção Nova de comunicação, como temos escutado nesses dias, cada vez mais a perseguição em relação a Jesus, ela fica mais acirrada. Cada vez mais querem prender Jesus, querem matar nosso Senhor Jesus Cristo. E uma prefiguração dessa perseguição nós escutamos na vida dos patriarcas, na vida dos homens de Deus, dos profetas, e hoje nós escutamos também mais um profeta que sofre por buscar fazer a vontade de Deus, por profetizar, por anunciar as boas novas, mas também por anunciar, por denunciar aquilo que está errado. Então o profeta, ele é perseguido por causa da verdade, porque ele prega a verdade, porque ele anuncia a verdade. E aí nós escutamos exatamente isso na primeira leitura. A perseguição de Jeremias, que prefigura essa perseguição de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos destruí-lo. Vamos ver se ele vai continuar essa obra aí que ele está a realizar. Me chamou a atenção o versículo 19, quando ele diz: "Destruamos a árvore e seu vigor." Na tradução original, diz assim: "Nós queremos colocar madeira em seu pão." Queremos colocar, em outras palavras, queremos colocar veneno em seu pão, em sua comida. Ou seja, realmente é para destruir a pessoa. Realmente é para aniquilar a pessoa, não é? Se coloca veneno para dar saúde para a pessoa? Claro que não. Mas é para fazer a pessoa morrer. Então, aqueles que estavam perseguindo nosso Senhor queriam colocar veneno no seu pão, queriam destruir a sua caminhada, queriam fazer com que Jeremias, a princípio, desistisse, parasse com esta história de falar de Deus, falar de justiça, defender os pobres. As autoridades daquele tempo não queriam a vida de Jeremias, como no tempo de Jesus, não queriam a vida de Jesus. Porque Jesus anunciava a boa nova, Jesus vivia o bem, ensinava a respeito da justiça,
Até ensinava que era para escutar os fariseus, os seus ensinamentos, mas não era para imitá-los na sua conduta. Então Jesus é esse homem da verdade, Jesus é este homem que anuncia a boa nova e que denuncia aquilo que está errado. E no finalzinho da primeira leitura, nós escutamos que o profeta, apesar de tudo, ele confia a sua causa ao Senhor. Tomarás conta deles, pois eu te confiei a minha causa. Irmãos, vamos aprender isso com os profetas, com os homens de Deus. Apesar da perseguição, confiança em Deus. Apesar das situações difíceis que nós vivenciamos, confiança em Deus. Eu creio em Deus. Essa situação que poderia muito bem me deixar lá para baixo, não, eu vou confiar em Deus. Eu não vou perder o foco. O meu foco é ser santo, o meu foco é ser de Deus, o meu foco é anunciar a boa nova, é continuar a denunciar aquilo que está errado. Esta é a minha meta. Embora eu seja perseguido, embora nós sejamos perseguidos, confiança em Deus. Embora talvez lá em casa, aquele parente, aquele irmão, aquele amigo, aquele filho, o marido, a esposa, talvez não estão dando ouvidos à palavra de Deus, tá bom, eu continuo a confiar em Deus. Os homens de Deus nos ensinam isso, irmãos. O profeta Jeremias nos ensina isso, e é claro, o próprio Jesus Cristo, ele nos ensina isso. Nós escutamos no Evangelho que houve ali uma divisão, alguns que acreditavam no Senhor, ele é o Messias, ele é o prometido, ele é um profeta. Alguns acreditaram, alguns aderiram a nosso Senhor, outros não é um falso profeta, não é um enganador, não é alguém que está querendo aí nos ludibriar. Mesmo assim, nosso Senhor continuou a sua caminhada, continuou a sua fé em Deus. Ele sabia que Deus estava com ele. E aliás, São Paulo, santo que escreveu aí as cartas, que nós temos hoje, grande homem de Deus, ele tem uma palavra que me chama muito a atenção, que diz um pouco também desse finalzinho da leitura que nós escutamos, em que Jeremias fala que colocou a sua confiança, confiou a sua causa em Deus, quando o São Paulo também diz isso: eu sei em quem eu pus a minha confiança. Não pus a minha confiança em homens, não pus a minha confiança em amuletos, em superstições, não. Eu pus a minha confiança em Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo é o modelo por excelência para nós de confiança em Deus. Ele sofreu, ele foi maltratado, mas ele continuou a sua caminhada, ele viveu a missão. E nós somos convidados, convocados a imitar também nosso Senhor Jesus Cristo. Embora venha a perseguição, embora muitos lá em casa não nos escutem, mas eu continuo a confiar em Deus. Embora haja sofrimentos na minha vida, eu continuo a confiar em Deus. Nós somos chamados, irmãos, a dar esta resposta. Eu acho interessante, muitas vezes o padre lá no confessionário escuta, ou talvez nas partilhas, escuta isso de muita gente. Não é pouca gente não, é muita gente. Padre, mas eu estou seguindo a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu entreguei a minha vida para Deus. Mas eu entreguei e eu estou lá na Canção Nova. Eu faço parte da pastoral e eu sofro perseguição e ninguém me entende, e isso e aquilo. Aí eu escuto, não, tudo bem. E tem alguma coisa de errado nisso? Porque se você é cristão, se você se decidiu a entrar nessa caminhada, você está imitando quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. E o que passou nosso Senhor Jesus Cristo? Não foi isso? Não foi perseguido? Não foi maltratado? Mesmo assim, ele continuou a sua caminhada. E nós escutamos ontem e hoje que ainda assim ele aparecia, ele dava o seu discurso, e hoje nós escutamos mais uma vez: e ninguém pôs as mãos nele. Por quê? Porque não havia chegado a sua hora.
E porque não era questão de alguém prendê-lo, não é isso. É questão que ele deu a sua vida. Não é questão de prender. Não foi alguém que prendeu ele. Houve sim a prisão, mas não era questão de alguém prendê-lo. É questão de ele voluntariamente entregou a sua vida. Nós, como cristãos, vamos também fazer a nossa parte nesse sentido. Vamos imitar então nosso Senhor Jesus Cristo, que vivenciou a palavra, que anunciou a boa nova e que mesmo perseguido, continuou a sua caminhada, continuou a sua missão. Meus irmãos, mesmo que eu e você estejamos sendo perseguidos, mesmo que a vida aí tenha nos dado muitas surras, porque somos de Deus, estamos apanhando, vamos continuar a nossa missão, vamos imitar nosso Senhor Jesus Cristo, que sofreu, morreu, mas ressuscitou. É esta a nossa esperança. Nós caminhamos, a cada dia nós precisamos também morrer, e que possa morrer sim, cada vez mais, o homem velho, e possa ressuscitar o homem novo. Embora nós estejamos apanhando, sofrendo, não desistamos de fazer o bem, como fez nosso Senhor Jesus Cristo, como fizeram tantos santos, porque eu sei em quem eu pus a minha confiança. Você sabe em quem você pôs a sua confiança? Que a minha confiança, a sua confiança, esteja em nosso Senhor Jesus Cristo. E depois de toda a dor, de todo o sofrimento que nós passarmos aqui, por causa dele, por misericórdia, nós herdaremos a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!